Olá, amigos do esporte, sejam muito bem-vindos ao Minuto Esportivo. Bom, vamos começar falando de seleção brasileira, né? Que frustrou a expectativa dos torcedores brasileiros no jogo que fez contra o Paraguai. Olha, foi melhor assim, porque se o Brasil passa, iria enfrentar a equipe da Argentina, que tecnicamente é superior à seleção brasileira. De repente poderia virar aí um 7-1, poderia repetir a Alemanha, já que o Brasil é um time hoje muito pior do que a Argentina e, consequentemente, o Brasil não teria a menor possibilidade de passar para a final da Copa América, considerando que a Argentina é infinitamente superior à equipe brasileira. Portanto, foi o futebol brasileiro. Agora, no jogo contra o Paraguai, convenhamos, né? Uma equipe que tem Fernandinho e Elias no meio de campo, e os senhores podem ter observado que em todos os jogos da seleção brasileira nessa Copa América, o adversário dominou o meio campo. Fernandinho passa muito mal, o Elias não é jogador de seleção brasileira, jogador para clube, um bom jogador, mas não é jogador que desponta para ser titular da seleção brasileira. E nem Fernandinho. O Fernandinho é um jogador que joga muito mais no adversário do que na bola. E quando tem a bola nos pés, não sabe armar uma jogada. O Robinho, convenhamos, na minha opinião, hein? Não me leve a mal o Santista, é um bom jogador e tal. Mas ele já teve a sua fase na seleção brasileira. Ele não é homem para ser titular na seleção brasileira, não. Olha, se ele saiu da Europa, é porque ele está realmente se despedindo do futebol, partindo para a aposentadoria. Senão ele estaria lá jogando no Milan. Se não joga no Milan, que foi um time que ficou mal colocado no campeonato italiano, agora aqui no Brasil, quem é que não joga nos times brasileiros, né? Aí é que está. O Brasil precisa urgentemente, né, de formar craques, de formar bons valores para a seleção brasileira. E até agora a gente não viu, com exceção do Neymar, nenhum jogador se despontando aí como titular absoluto da seleção brasileira. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro. Tivemos rodada nesse fim de semana. O Avaí jogou contra o Grêmio em casa, em Florianópolis, e perdeu por 2-1. O Grêmio é a terceira vitória consecutiva do Grêmio, o que dá ao Grêmio uma condição muito boa dentro da classificação do Brasileiro. O Chapecoense jogou com o Sport que é líder do Brasileirão, empatou em 1-1, o Sport saiu na frente, o Chapecoense empatou. Corinthians e Figueirense, o Corinthians venceu por 2-1. Olha, o Tite, com todas as dificuldades que ele está encontrando para formar o ataque, considerando que os atacantes titulares foram negociados, Guerreiro e o Emerson Sheik, o Tite está procurando acertar o time. Até o meio do campo o time vai bem. Depois, no ataque, o Wagner Love joga uma partida boa, outra partida muito ruim, e o time vai se ajustando, né, diante de um esquema tático implantado pelo Tite. O Tite é um bom treinador e certamente o Corinthians, com esse time, vai chegar pelo menos aí brigando pelas 4 posições aí que lhe dá o direito de disputar a Libertadores da América no ano que vem. O Atlético Mineiro jogou contra o Joinville, um time muito fraco, venceu por 1-0, gol do Leonardo Silva, jogador de defesa, numa cobrança de escanteio, ele foi lá e aparou de cabeça. Quer dizer, os times estão todos nivelados, né? O Curitiba jogou contra o Cruzeiro e venceu por 1-0. O Vanderlei Luxemburgo, que havia estreado muito bem no Cruzeiro, venceu 2 partidas, a equipe do Cruzeiro venceu 2 partidas consecutivas e agora perde a sua segunda partida consecutiva diante do Curitiba. O Goiás, quem diria, jogou em casa e perdeu para o Fluminense por 2-1. O Fluminense que teve um jogador expulso e depois mais outro. Num campo grande como aquele, o Goiás não soube virar o jogo. O Goiás fez 1-0, o Fluminense é que virou em cima do Goiás. Ponte Preta venceu o Atlético do Paraná. O Atlético está no G4.
a Ponte Preta, mostrando realmente muita disposição, muita determinação, um time realmente de chegada à Ponte, hein? Não tem jogadores aí de nome no futebol brasileiro, mas é um time homogêneo, é um time bem dirigido pelo Guto Ferreira. O Vasco jogou contra o Flamengo. Olha, esse jogo eu tentei assistir e eu nunca vi um jogo tão ruim como esse do Vasco e Flamengo. Era bicão para um lado, bicão para o outro. Os jogadores não conseguiam dar 2 passes seguidos, erravam sempre. O Flamengo teve 70% de posse de bola. Sabe quantos chutes deu a gol no primeiro tempo? Nenhum. 70% de posse de bola, mas um domínio estéril, sem objetividade nenhuma. O Vasco, um time muito ruim. Olha, ali os dois times brigaram para ver quem era o pior. Internacional e Santos, um jogo em que o empate poderia ser o melhor resultado, considerando que o Santos foi superior à equipe do Inter no primeiro tempo, criou oportunidades e não soube concluí-las. Esta que é a verdade. E numa oportunidade, aí, numa cobrança de falta, um gol que a gente chama gol espírita. O Valdívia cobrou sem ângulo e conseguiu enganar o goleiro Vladimir e fez o gol que deu a vitória ao Internacional. Para mim, uma grande injustiça o resultado desse jogo, considerando que o Santos foi melhor que a equipe do Internacional de Porto Alegre. Esse jogo foi em Porto Alegre. Finalmente, o Palmeiras, quem diria, hein? Deu uma sapecada no São Paulo, uma goleada de 4-0. Como eu disse, do Flamengo teve 70% de posse de bola, o São Paulo teve 60 e poucos % de posse de bola. Mas foi um domínio estéril. O Palmeiras aproveitou as oportunidades que teve, o Palmeiras foi mais objetivo, foi mais pragmático, conseguiu jogadas pelas laterais do campo e contra-ataques rápidos. Conseguiu fazer 4-0, uma goleada que o técnico Osório realmente não esperava. O técnico Osório foi expulso de campo no intervalo do jogo. Ele reclamou do juiz e acabou sendo expulso. E na entrevista coletiva, ele disse o seguinte, disse que foi num tom respeitoso ao juiz, fez uma reclamação com muita educação e o juiz acabou expulsando ele. Ele disse que não achava que no Brasil o juiz era tão intocável como é. Ele que já teve a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, na Inglaterra, disse que não fez absolutamente nada para ser expulso e lamentou realmente a sua expulsão. O resultado, 4-0 do Palmeiras, se a gente considerar que o São Paulo teve maior volume de jogo, mas o Palmeiras foi mais objetivo, o resultado acabou sendo justo. Douglas Costa, perna esquerda, ele ouviu lá, partiu, bateu, jogou longe do gol. Roque Santa Cruz partiu, bateu, jogou longe. Gonzalez de pé direito, vai que é tua, Jefferson. Partiu, bateu, é gol do Paraguai. Gonzalez determina a classificação paraguaia. Valdívia levantou, que bola! Luciano, boa bola por dentro, encostou o Wendel, cruzamento para a área! Gol! Partiu Jadson, correu, bateu! Gol! Costa Cleiton, faz o lançamento por dentro, chega bem Leandro, pé direito! Thiago! Bola pro Arouca, passou pelo Arouca, mas chegou ainda pro time do Palmeiras, o chute! 17 pontos. Vem a cobrança de escanteio. O toque de cabeça pro gol! Subida do Egídio. Cruzamento preciso, olha a chance do gol do Rafael! Gol! Agora é o Egídio que faz o cruzamento, buscou o Cristaldo! Valeu, gente! Minuto Esportivo chega ao seu final. Nós estaremos de volta na quinta-feira. Da minha parte, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela companhia e até quinta-feira.